E temi, porque estava nu. E fiz o quê? Escondi. Então eu estava falando ontem, nós tivemos a vigília aqui do pôr do sol, e eu estava falando a respeito disso. O pôr do sol, a viração do dia, representa o quê, pastor? Representa o final de um dia. Representa um momento em que Deus vinha visitar o homem no jardim do Éden. O que Deus vinha fazer lá? Deus vinha fazer um momento do balanço, momento daquela expressão assim, ó, vamos passar a régua e fechar a conta. Vamos colocar as coisas em ordem. Se o dia foi bom, o que foi bom nesse dia, o que não foi, o que tem que ser consertado, o que precisa ser arrumado. E esse momento da visitação de Deus ainda acontece hoje. Nós não podemos perder aquilo que Deus fazia com o homem lá no jardim do Éden, né? E é o que vai acontecer até o fim dos tempos, vai chegar ao final, né? E eu estava explicando ontem para os irmãos, que a Bíblia diz que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Então o final do dia, o final do mês, o final da vinda, da vida e o final dos tempos. Vai haver o acerto de conta, vai haver a viração do dia, vai haver o tempo em que Deus vai vir acertar as contas conosco. Só que a viração do dia é Deus procurando o homem para falar com ele. E o homem fazendo o quê? O que o homem fez quando ouviu a voz de Deus? Se escondeu. E é o que muitos de nós fazemos hoje, mas eu quero mostrar para você o porquê que o homem se esconde. Eu ainda, como eu falava ontem, né? Você percebe no versículo, volta aí no versículo 9, diz assim, ó, e chamou o Senhor Deus a quem? Adão. Então, olha aqui para o pastor. Deus sabia ou não sabia o que Adão já havia feito naquele dia? Lógico que sabia, meu irmão. E mesmo sabendo, que eu estava falando para os irmãos aqui ontem, Deus ele poderia ter feito assim, olha, eu já sei o que o homem fez, e me ofendeu, e me desobedeceu, e não cumpriu o que eu pedi para cumprir, eu nem vou lá hoje. E Deus não faz isso. Deus vem e chama o homem, procurar o homem para falar com o homem, como se nada tivesse acontecido. E ele já sabia de tudo. Eu até perguntei para o pessoal ontem, Deus foi falso? Não, Deus não foi falso. Porque às vezes a gente tem esse entendimento, né? Quando eu sei que uma pessoa fez de mim, quando eu sei que uma pessoa falou ao meu respeito, eu ainda vou lá, cumprimento ela, sorrio para ela. Ai, pastor, não consigo ser falso. Não, isso não é falsidade. Isso é alguém que está querendo, apesar do que aconteceu, consertar as coisas. Isso é alguém que está mostrando para o homem que, apesar do que aconteceu, ele não vai deixar de falar com o homem. Apesar do que aconteceu, é mais importante a comunhão do homem com ele, ou dele com o homem, do que o seu pecado. Só que é interessante que você vê o homem se escondendo, Deus procurando o homem e o homem se escondendo. Eu falei, por que o homem se escondia? E eu quero mostrar para você o que Deus me revelou aqui na primeira carta de João, capítulo 3, verso 20. Vamos lá? Você vai entender onde eu quero chegar. Está lá no Novo Testamento, não é o Evangelho de João, é a primeira carta de João, pertinho de Apocalipse. Se você abrir em Apocalipse, é o último livro da Bíblia. Você volta um pouquinho, você vai encontrar Judas, a terceira, a segunda e a primeira epístola de João. Capítulo 3, versículo 20. Então, ó, 1 João 3,20, repete assim comigo, fala assim, ó, Deus, apesar de saber tudo que o homem tinha feito, ainda queria falar com ele. Agora fala assim, ó, o homem, por saber tudo que tinha feito, não queria falar com Deus. Você está entendendo? Então eu te pergunto, o problema aqui, era Deus condenando o homem ou o homem condenando a si mesmo? Exatamente. E isso não mudou. O maior problema hoje não é Deus condenando o homem, é o homem condenando a si mesmo. Porque Deus, apesar de tudo que o homem, de saber tudo que o homem tinha feito, ainda queria falar com o homem. Ainda foi procurar o homem, não deixou de ir até lá. E o homem, ao contrário de Deus, por saber, exatamente por saber tudo que tinha feito, ele estava se escondendo de quem? De Deus. E é o que o homem faz hoje, é o que nós fazemos hoje. Nós estamos deixando que o nosso coração nos condene mais do que o próprio Deus. Escuta isso, quanto isso é verdadeiro. Diz assim, ó, sabendo que
Se o nosso coração nos condena, maior é quem? Deus, do que o nosso coração. E Ele conhece o quê? Vamos lembrar do caso aqui de Adão. Deus não sabia, Deus não conhece todas as coisas, sim ou não? Só que no caso de Adão, o coração dele estava condenando ele. Só que ele estava deixando que o seu coração o condenasse. E que a condenação do seu próprio coração fosse maior até do que Deus. Porque Deus foi falar com ele. Mas o seu próprio coração, sua vergonha, o seu medo, como ele diz, eu temi, não deixava ele falar com quem? Com Deus. O que estava acontecendo ali? Ele diz assim, ó, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que quem? O coração dele estava condenando ele, você errou, você desobedeceu, você não é digno, você não merece. Mas Deus estava lá chamando ele, Adão, onde você está? E está cheio de gente assim. Quantas pessoas eu já ouvi, irmãos, falando assim, ó, depois de ouvir a palavra e orando por elas, dizendo, meu irmão, se você se arrependeu de verdade, acabou, você está perdoado, Deus te perdoou. E a pessoa vira e fala assim, ó, pastor, amém, Deus já me perdoou, eu creio, mas eu não consigo me perdoar. E talvez seja o seu caso. Não é Deus que está te condenando, é você mesmo. Não é Deus, é você. Deus, Ele está te procurando. Quem está fugindo de Deus somos nós. Por causa de quem? Da condenação dele? Não, por causa da condenação do nosso próprio coração. Se Deus permitir, domingo que vem nós vamos falar a respeito do filho pródigo. Você vai ver, eu já até preguei isso aqui a respeito disso uma vez. Você vai ver que em nenhum momento o pai condena aquele filho que se afastou. Só que lá no chiqueiro, quando ele está lá com os porcos, ele diz assim, ó, voltarei para a casa do meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e perante ti. E ele fala assim, ó, já não sou digno de ser chamado seu filho. Quando foi que saiu da boca do pai? Nunca. Quando foi que o pai disse para ele assim, ó, rapaz, você fez o que você fez, esquece. No máximo você vai ser um dos empregados, porque filho você não é digno mais de ser chamado. O pai nunca disse isso, mas ele mesmo disse. Ele mesmo falou, vou dizer para o meu pai, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, faz-me como um dos seus empregados. Cuidado com isso, irmão. Cuidado, porque o teu coração, você sabia que o coração de muita gente está levando ela para o inferno? O coração de muita gente está separando ela de Deus. Deus nunca disse, Deus nunca condenou, mas a pessoa está se escondendo pela vergonha do seu próprio coração, porque o seu próprio coração ou consciência, tem algumas Bíblias que tratam como consciência, está condenando a pessoa. Ô meu irmão, cuidado, porque aquele filho, se ele não vence a sua consciência, ele nunca ia saber que o pai na verdade nunca condenou ele. Para voltar para a casa do pai, ele teve que vencer quem? O pai? A ira do pai? A raiva do pai? Não, ele teve que vencer quem? A si mesmo, seu próprio coração que o condenava, sua própria vergonha ou sua própria consciência. A Bíblia NVT, coloca para mim ali, Samuel, a Bíblia NVT, ela trata essa questão do coração como consciência. Ó. E ainda que a nossa consciência nos condene, fala comigo, Deus é maior que a nossa consciência. E sabe todas, não tem que esconder de Deus, irmão. Deus já sabe. Por que eu vou ficar com a minha consciência pesada? Não vou na igreja porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas isso é o que mais impede as pessoas de buscar Deus. Procurar Deus, se chegar a Deus. A sua própria consciência, seu próprio coração, seus próprios sentimentos. Você sabia que Deus não está julgando, Deus não está jogando pessoas no inferno, mas a própria consciência delas está. Que elas não conseguem vencer sua consciência. Quantos desviados eu já ouvi isso? Fulano, você precisa voltar para a igreja. Ah, mas eu tenho vergonha. Mas quem está colocando a vergonha nela? É Deus ou é ela mesma, o seu próprio coração? É o seu próprio coração. Irmão, o nosso coração, ele é tão enganoso, você tem que tomar cuidado. Mas muito cuidado com o seu coração, que ele pode privar você de coisas que Deus nunca te privou.
Ele pode privar você do perdão, ele pode privar você da bênção. E eu não falo isso só em relação a Deus. Quantos casais, por não vencer a si mesmo, perdem de viver bem, perdem a comunhão, porque o marido fala assim: eu acho que a minha esposa não vai aceitar meu pedido de perdão, eu acho que a minha esposa não gosta de mim, eu acho que o meu marido não me ama. E aí você vai ver do outro lado, a pessoa nunca disse nada disso, a pessoa nunca teve esse tipo de pensamento, mas aquilo foi coisa do próprio coração da pessoa. Como pastor eu já vi isso. Nós estávamos na reunião de pastores no mês passado, o pastor acho que da igreja de Penápolis, ele falou uma coisa interessante. Nós estávamos dividindo algumas mensagens ali, ele falou de uma mensagem que ele pregou, e ele falou assim: olha como o diabo ele trabalha no coração e na mente das pessoas. Foi que um dia está passando pela igreja, tem uma irmã lá de cabeça baixa chorando. Aí ele foi falar com ela, falou: irmã, o que a senhora tem? Pastor, o senhor não gosta de mim? Falei: o quê? Não, pastor, eu sei, desde que o senhor chegou aqui, eu sei que o senhor não gosta de mim, pastor. O senhor não vai com a minha cara. Eu percebo isso. Ele falou: irmão, quem falou isso para a senhora? Ele falou assim: eu fiquei de um jeito. Eu falei: mas quando foi que eu deixei transparecer, ou passar, ou dar a entender alguma coisa dessa? Não sei, pastor, mas eu tenho aqui, eu sinto no meu coração. Cuidado com esse negócio, que eu sinto no meu coração, que o senhor não gosta de mim. Ele sentou e falou: irmã, está amarrado isso aí, não existe isso, pelo amor de Deus. E orou e tal por ela, acabou. Ainda bem, ele falou assim, que naquele momento Deus permitiu eu cruzar com ela e resolver aquilo, porque as coisas do próprio coração dela estavam separando ela do pastor, ela ia sair da igreja, porque na cabeça dela, na consciência dela, no coração dela, o pastor não gostava dela. E quando foi que o pastor falou isso? Mas você sabia que está cheio de gente assim? Coisas do próprio coração. Você toma cuidado. Fala para o irmão do seu lado, fala: toma cuidado com o seu coração, viu? Toma cuidado. Porque ele pode separar você de Deus, ele pode separar você do seu marido, ele pode separar você da sua esposa, ele pode tirar você até da igreja. Coisa que ninguém falou para você, coisa que Deus nunca disse, coisa que nunca veio do coração de Deus, mas no seu coração mesmo você está se condenando. Deus estava procurando Adão, e ele, por culpa do seu próprio coração, da sua consciência, ele estava se escondendo. Deus, apesar de saber tudo que o homem tinha feito, estava procurando ele. E o homem, por saber tudo que tinha feito, estava se escondendo de Deus. Irmão, não foge da viração de Deus, a oportunidade de resolver as coisas. O teu coração vai te afastar da oportunidade de resolver as coisas. Teus sentimentos. Você conhece bem, mas eu vou mostrar para você. Jeremias capítulo 17, verso 9. Vamos lá rapidinho. Acabei de citar aqui Jeremias 17, 9. Hoje nós estamos vivendo um tempo que as pessoas andam muito por sentimento. Porque eu sinto no meu coração. Porque meu coração me diz. Vai que você vai ver onde você vai parar. Irmão, fica qualquer palavra de Deus fala. Fica com o que o Senhor diz na palavra. Porque os teus sentimentos, teu coração, tua consciência pode te enganar e te enganar feio. Eu vou mostrar que não foi a única vez que isso aconteceu na Bíblia, não. Desde o primeiro pecado, o homem foge de Deus, não por causa de Deus. O homem foge de Deus por causa do seu próprio coração. Você quer ver uma coisa? Por que uma pessoa que está no pecado, seja ele qual for, ela não vem para a igreja? Fala para o homossexual: por que você não vai para a igreja? Fala para o que está no adultério: por que ele não vai para a igreja? Fala para aquele que é de outra religião: por que ele não vem para a igreja? Porque na mente, no coração, na consciência dele, ele diz: não, chega lá, todo mundo vai me condenar. Mas eu te pergunto, Deus vai impedir alguém que está em pecado de vir para a igreja? Deus impede o homossexual, Deus impede o adúltero, Deus impede o mentiroso, Deus impede a prostituta. Mas quem impede ela? O próprio coração. Vai conversar para você ver com quem
vive uma vida fora da palavra, o que ela vai dizer? Ah, não vou na igreja não. Aí ela usa desculpa assim, ó, chega lá, eu não me sinto bem porque eu fico vendo os olhares de julgamento. Às vezes ninguém nem olhou. É o próprio coração de quem? Da pessoa. Chega lá, eu me sinto mal porque eu fico vendo as pessoas me tratam diferente. Às vezes ninguém tratou diferente, às vezes foi muito bem recebido, com muito amor, mas o que é que está condenando a pessoa? O próprio coração dela. Você está entendendo quanto isso é perigoso? É isso que afasta as pessoas de Deus. O que mantém as pessoas longe de Deus, além do pecado, que a Bíblia diz que o pecado faz separação do homem de Deus, é a sua própria consciência. Porque para o pecado tem solução. Se a pessoa se arrepender do seu pecado, se a pessoa deixar a sua falha, se a pessoa deixar o seu erro, acabou. O problema é o seu próprio coração, a sua consciência que lhe condena. Você não é digno, você não é merecedor. Olha só o que diz Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem conhecerá? Não, cuidado, senão teu coração vai te enganar. Ele vai mentir para você. Aquele sentimento de vergonha que Deus nunca pôs em você, mas seu próprio coração está colocando. Eu não sou digno, eu não mereço, eu nem vou orar por isso. Mas quem falou para você não orar por isso? Foi Deus? Ou é você mesmo? Eu nem me sinto digno de pedir alguma coisa para Deus, mas quando foi que Deus falou isso para você? Mas nem me sinto merecedor de receber algo de Deus, mas quem foi que falou isso para você? Foi Deus ou foi seu próprio coração? Não, porque eu sei que isso está vindo na minha vida por consequência dos meus erros, mas quem foi que disse isso para você? Se você não tomar cuidado, o teu coração vai te enganar. Porque tem muita gente que ao invés de andar pela palavra, ser dirigido pela palavra, ouvir a voz da palavra, a voz de Deus que está procurando a gente, onde está? Quero falar com você. Vive fugindo de Deus por causa do seu próprio coração. Não, ainda sou muito errado para ir na igreja. Ainda tem muita coisa errada na minha vida para poder buscar Deus. E quando isso foi impedimento para Deus? Quando, meu irmão? O problema é o engano do nosso próprio coração. Eu tenho uma outra tradução, acho que é a Bíblia Linguagem de hoje, acho que é. Coloca para mim ali, Samuel, a Bíblia Linguagem de hoje. Quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Está doente demais para ser o quê? Não é a pessoa. É o próprio coração dela. Meu irmão, escuta isso. Não há nada que engane. Olha isso. Não há nada que engane tanto como quem? Eu até brinquei, né? Pastor, olha, tem gente que engana. Fulano de tal me enganou. Ciclano me enganou. Mas às vezes você não presta atenção e não vê que quem mais te engana é o seu próprio coração. Irmão, cuidado com esse negócio de viver por sentimentos, porque o coração é muito enganoso. Se você agir por sentimento, quantas vezes na hora da ira, você já não teria feito coisa que você hoje teria se arrependido? Quantas vezes na hora daquele sentimento de desânimo, você não teria desanimado, jogado tudo para o alto? Então, quando vier o coração, quando vier o sentimento, vergonha, medo, raiva, ira, deixa ele de lado e procura a palavra de quem? De Deus. Procura a palavra. Porque senão o teu coração vai te enganar. Não tem nada que engana tanto quanto o coração humano. Segue a palavra, não siga o teu coração. Eu vou mostrar um exemplo claro do que eu estou falando, está lá no Salmos de capítulo 32. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Salmo 32. Versículo 1. Esse salmo é muito forte, nós vamos ler ele inteiro. Vai ser uma leitura um pouquinho extensa, mas vamos terminar aqui, tá? Esse salmo é um salmo de Davi. Poema, né? Poema de Davi. Alguns dizem que ele é baseado naquele acontecimento da vida de Davi, quando ele pecou com Batseba. Você sabe que Davi pecou com uma mulher chamada Batseba.
se deitou com ela na ausência do seu esposo, e ainda pior ainda, mandou matar o esposo dela para encobrir o seu pecado. E durante, não sei se é exatamente esse tempo, mas acho que durante mais ou menos um ano, o Davi tentou encobrir esse pecado de todo jeito. Ele tentou esconder, começando, né, pela tentativa de trazer Urias, que era o esposo de Batseba, que estava na guerra, para fazer ele se deitar com ela, para parecer que o filho seria dele. Só que Urias não foi. Tem gente que não entende isso. Fala assim comigo, fala: o diabo ajuda a fazer. Fala: o diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. Não ajuda não. Pior coisa. Aí ele chama o Urias: vai lá, como é que vai a guerra? Está indo bem? Olha, eu vou te dar uma promoção. Hoje você vai ficar em casa, vai dormir com a sua mulher. O Urias falou, você vê como o Urias era um homem honrado, né? Falou assim: de jeito nenhum. Como pode os meus irmãos estar lá na guerra, na batalha, e eu ir dormir com a minha mulher? Se o senhor quer que eu fique aqui, eu vou ficar aqui no chão do palácio, vou deitar aqui na porta do palácio. Mas não vou dormir no conforto da minha cama enquanto os meus irmãos estão na batalha. Nossa, aqui deve ter quebrado Davi no meio. Ele não foi. O Davi viu que não tinha jeito, embebedou ele para ver se pelo menos o bêbado dele ia, mas o homem não foi. O Davi falou: não tem jeito. Pegou uma carta, escreveu e deu na própria mão dele. Ele era tão fiel que não abriu a carta e não procurou saber o que estava escrito nela, mas nela estava escrito assim: ó, pega esse homem, coloca ele na frente da batalha, na parte onde é mais difícil, e sai todo mundo de trás dele, deixa ele para morrer. Irmão, foi duro o que Davi fez? Foi terrível. Mas sabe por que Davi fez o que fez? Essa parte eu acho que foi até pior que o pecado, né? Foi até pior que o pecado. Mas por que o homem faz coisas piores que o pecado? Fala assim, ó, quando ele quer esconder. Então, pior do que pecar, põe isso na tua cabeça. Pecar é errado, pecado é realmente algo falho. Só que para o pecado tem uma solução. Qual é a solução do pecado? Perdão, arrependimento e perdão. Só que tem gente que por causa do seu coração ainda insiste em achar que a solução do pecado é esconder. Não, pastor, é só esconder. Você sabe que é por isso que tem gente que mata outras pessoas? De vez em quando você descobre aí. Fulano de tal matou ciclano. Por quê? Porque ele descobriu uma coisa que tinha de errado. E ele não podia deixar ele? Fala, ficou pior ainda. Porque matou, como é que não vai descobrir que matou? Matou, vai perguntar por que matou, descobriu agora que ele matou e vai descobrindo o motivo pelo qual matou. A Bíblia diz que não há nada oculto que não haja de ser o quê? Revelado. Então a pior coisa para o pecado é esconder. Esconder o pecado vai fazer o pecado ficar pior do que o próprio ato de pecar. O pecado de Davi foi terrível, mas o pior foi quando ele, em vez de pedir perdão e se arrepender, foi quando ele começou a querer esconder. Escuta aqui a experiência dele de querer esconder as coisas. Versículo 1. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é o quê? Primeira coisa que Davi conta da experiência dele, feliz, é aquele que recebe o quê? O perdão. Irmão, é a melhor coisa que existe. É você ser perdoado, é você procurar o quê? Consertar as coisas. É você procurar se arrepender e pedir perdão. É o que o Adão deveria ter feito na viração do dia. E ele começa já dizendo isso: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, e cujo pecado é o quê? Mas aqui não é coberto de escondido, você quer ver? Coloca para mim a Bíblia Viva ali, ô Samuel. Eu vou ler nas duas traduções, tá? Bíblia Viva, NBV. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e os seus pecados o quê? Apagados. Porque esconder não adianta, irmão. Vai fazer a coisa ficar pior. Versículo 2: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa a maldade, e que em cujo espírito não há engano. Eu vou ler ali na Bíblia Viva agora, tá? Versículo 2: como é feliz aquele cujos pecados o Senhor apagou, e que não tem falsidade aonde? Você está entendendo? O Davi está contando um testemunho dele. Por quê? Porque ele passou exatamente por isso que nós estamos falando aqui. Verso 3: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Ali diz assim, ó: eu tentei por algum tempo esconder os meus
mas fiquei muito fraco, gemendo de dor e de aflição o dia inteiro. Fala comigo, a pior coisa é esconder. Aí eu falo para você, Deus já não sabia tudo que ele tinha feito? Se Deus não quisesse perdoá-lo, ele estaria vivo ainda? Não estaria mais. Você está entendendo que faz o homem sofrer o seu próprio coração? Que faz o homem sofrer, além do pecado, é a sua própria consciência que o condena? Todo o tempo Deus estava vendo o que ele estava fazendo, todo o tempo Deus sabia de tudo, em todo o tempo Deus estava ali esperando. Mas durante todo esse tempo que manteve ele longe do perdão de Deus, foi a sua própria consciência. Foi o desejo de querer esconder. A vergonha ou o medo, mesma coisa que Adão, mesma coisa. Ele diz assim, versículo 4 agora, eu vou ler aqui na Bíblia corrigida, depois nós vamos ler lá. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor, se tornou em sequidão de estio. A Bíblia Viva diz assim, de dia e de noite a sua mão pesava sobre mim, fazendo com que as minhas forças fossem se esgotando, como a seca faz com um pequeno riacho. Irmão, a pessoa que esconde, a pessoa que não procura Deus, a pessoa que fica fugindo de Deus, ela vai se secando cada vez mais. A pessoa que fica um pecado escondido, ela vai sentindo um peso muito grande. Coisa que Deus nunca colocou sobre ela, mas a sua consciência, o seu coração vai pesando, vai pesando, vai pesando. Eu já vi gente que não conseguir dormir, coloca a cabeça no travesseiro, consciência pesa. Ao invés de procurar Deus, de consertar as coisas, de fazer como Deus queria na viração do dia, né? O tempo de conserto, de ordem, ela continua se escondendo. Eu pergunto, alguém consegue esconder de Deus? Mas Adão achava que conseguia, Davi também achava que conseguia, e talvez você também está achando que consegue. Não adianta, meu irmão. Ele diz assim, a minha força foi se esgotando. Quanto mais ele ficava com aquilo dentro dele, aquilo ia pesando cada vez mais. Continua, versículo 5. Aqui diz, confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Diga glória a Deus. Olha lá, o sofrimento continuou, até que admiti a minha culpa, e não escondi mais o meu. Eu vou ler de novo, presta atenção. O sofrimento continuou, até que admiti a minha culpa, e não escondi mais o meu. Eu vou falar agora para você entender. O sofrimento vai continuar até que você admita a sua culpa e não esconda mais o seu. Mas é claro que isso é impossível. E ele diz mais, pensei comigo mesmo, confessarei as minhas transgressões ao Senhor. E o que o Senhor fez? Matou ele, arrancou a cabeça dele fora, exterminou ele. O que o Senhor fez? Perdoou a culpa do meu pecado. Diga glória a Deus. Está fugindo de Deus por quê, irmão? Pastor, mas não tem consequência? Teve. O filho que Davi teve com Batseba morreu. A família de Davi depois virou um inferno. Teve a consequência? Teve. Só que Davi, a sua alma, o seu coração foi salvo. Foi tudo aquilo, foi superado quando ele consertou as coisas com Deus. Teve problema lá com a criança que morreu, teve a consequência na sua própria família, mas com Deus ele estava certo. E o seu coração já não podia condenar ele mais. Essa é a questão. Irmão, nós precisamos parar de fugir de Deus, porque durante todo esse tempo, diz os teólogos que foi 1 ano, que Davi escondeu o seu pecado, talvez seja até mais. Até que o profeta Natan chega e revela o pecado dele. Mas ele sofreu durante todo aquele tempo sem precisar. Aliás, sofreu porque deu ouvidos ao seu próprio coração. Deixou que a sua consciência colocasse sobre ele uma condenação que Deus não estava colocando. Permitiu que o seu coração distanciasse ele do perdão. O perdão estava ali, o perdão estava disponível. Quando ele venceu a si mesmo e decidiu confessar o seu pecado, assumir a sua culpa, Deus o perdoou.
Diga glória a Deus. E aí ele dá um conselho. Versículo 6 é um conselho. Ele fala assim, ó: pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar. E no transbordar de muitas águas, essas a ele o quê? Não chegaram. Irmão, se você aqui hoje está ouvindo essa palavra, santo não é uma pessoa perfeita, é alguém que Deus separou. Aquele que é santo vai orar a Deus a tempo de poder achá-lo. Para de esconder. Tome hoje juízo e fale com Deus. Para de fugir de Deus. Diz assim na Bíblia NBV: porque todos os que são santos orem ao Senhor enquanto pode ser o quê? Encontrado. E ele diz: quando as muitas águas se levantarem, elas não os... O que é as muitas águas? Vai ser o dia do acerto de contas. Vai ser o dia de colocar tudo em ordem. Então aproveita a viração do dia que você pode encontrar Deus. Aproveita a viração desse mês, onde você está podendo encontrar Deus. Faz o balanço aí e põe as coisas em ordem. Põe as coisas em ordem, porque teu coração está te condenando mais do que o próprio Deus. Tua consciência, teus sentimentos estão te condenando mais do que Deus. Eu coloquei aqui, ó: feliz é aquele que se resolve com Deus. Por isso que o Davi começa dizendo: feliz é o homem que o seu pecado foi perdoado. É como se estivesse dizendo: olha, vocês não sabem quanto eu sofri por ficar esse tempo todo com meu coração me condenando. E eu sei, irmão, estou pregando aqui, é o Espírito Santo que sabe, não sou eu, mas quanta gente está sofrendo talvez aí tanto tempo já, com seu coração se condenando, porque está deixando seu coração te separar de Deus, tem vergonha, tem medo, tem não sei o que é que você tem aí, que te impede de ir até Deus, pedir perdão e se arrepender. Mas se isso estava aí no seu coração, a partir de hoje você vai resolver isso com Deus. Volta lá em Gênesis capítulo 3, que nós vamos orar já. E a gente vai encerrar. Ele diz assim no versículo 9, né? E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? Como eu sempre pergunto, Deus sabia ou não sabia onde Adão estava? Claro que sabia. Deus sabe de tudo. Deus sabe onde você estava ontem. Deus sabe onde você estava semana passada. Deus sabe onde você está agora. Se apresenta para Ele. Deixa Deus consertar as coisas. Pastor, mas vai ter consequência. Meu irmão, nenhuma consequência vai ser maior do que o perdão de Deus na sua vida. Diga glória a Deus. Se acerta com Deus hoje. Eu quero orar por você, sentado mesmo, não precisa nem levantar. Curva a sua cabeça, fecha os teus olhos aí. Jesus, obrigado por essa palavra. Eu vim agradecer ao Senhor por ela de todo o meu coração.